Shalom, pessoal. Shalom. Vamos aproveitar essa atmosfera e vamos orar. A oração que fazemos todos os cultos está na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, a partir do verso 16. Vai dizer assim: não cesso de dar graças por vós, recordando-me de vós em minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, nos dê o espírito de sabedoria e de revelação, iluminando os olhos do nosso entendimento. O Pai da glória nos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Ora ainda, para que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados, para que saibamos qual é a real esperança do chamado que ele nos fez. Pode se assentar. Levanta, se acaso eu não acompanhei algo, pois me lavando que vai de novo. Nesta oração, é algo que me veio agora. Paulo fala no verso 18, Efésios 2, verso 18: oro ainda para que os olhos do vosso entendimento sejam iluminados, alumbrados, recebam luz, para que saibais qual é a real esperança do chamado que ele nos fez. Então, meu irmão, precisamos encontrar, precisamos nos alinhar com o chamado que ele fez para nós. E essas festas que estamos celebrando, como já falei, essas festas não são festas judaicas, são festas da igreja. Deus estabeleceu um tempo para que a igreja se congregasse, e nesse tempo Deus libera certos acontecimentos. E por que chamam de festa judaica? Porque Israel é a única nação que para nos dias dessas festas, porque Israel obedece o que Deus estabeleceu como estatuto perpétuo. Então nós estamos aqui juntos no mesmo corpo. Por que eu estou falando do mesmo corpo? Porque Paulo nos deixa isso com muita clareza na mesma carta aos Efésios, no capítulo 2. Eu estou repetindo esse texto, que é justamente para quebrar essa ideia, quebrar essa estrutura de que estamos trazendo o judaísmo para dentro da igreja. Eita, não estamos trazendo o judaísmo para dentro da igreja, estamos trazendo Yeshua para onde ele tem que estar, tirando o Messias de Roma. Eita, Uau, olha só que potência que tem quando você entende que o Messias ele precisa estar entronizado no lugar que ele tem que estar. Então a festa das trombetas, o Rosh Hashanah, que celebramos na sexta-feira, após esse dia se iniciam 10 dias de arrependimento. Está tudo aqui escrito, a gente vai falar disso. Mas eu quero, por isso que a gente ora pelo espírito de sabedoria e de revelação.
Sem a revelação, você não vai entender essas coisas. Por isso, quando ministramos, não ministramos segundo a sabedoria humana, mas ministramos debaixo do governo do Espírito de revelação. E Deus quer te revelar, Deus quer te esclarecer o porquê que nós estamos inseridos nesse tempo das festas que apontam, guarda isso, essas festas apontam para a volta do Mashiach. Então, se você quer entender da volta de Jesus, quer entender do arrebatamento da igreja, quer entender dos últimos acontecimentos, que o espírito de sabedoria e de revelação se manifeste na minha e na sua vida, iluminando os olhos do nosso entendimento, quebrando toda a estrutura religiosa que foi construída ao longo dos anos e entrando com a revelação poderosa da palavra de Deus. Efésios capítulo 2, Paulo falando para uma igreja gentílica, estou repetindo isso direto, para a gente poder entender que gentil é gentil, judeu é judeu, mas Jesus derramou seu sangue para unir os dois povos. O sangue do Mashiach foi derramado na cruz também com esse propósito. Não foi só para nos dar salvação, mas foi para nos fazer um corpo. Ok? Está conseguindo entender? Sim. Efésios capítulo 2 vai dizer, verso 11: portanto, lembrai-vos que anteriormente vocês eram gentios. Gentio é todo aquele que não é judeu, ou seja, as demais nações. Eram gentios por natureza. Vocês eram chamados de incircuncisos, porque não tinham a circuncisão na carne, feita no corpo por mãos humanas. Ou seja, a circuncisão da carne não é para nós gentios. Isso sim é para os judeus. Vocês estavam naquela época sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Paulo está dizendo, você, igreja de Éfeso, estava sem Cristo, separado de Israel. Olha o que Paulo vai falando. Estranho às alianças da promessa, as alianças que Deus tinha com Israel. Vocês não estavam inseridos nelas, vocês eram estranhos, ok? Sem esperança, você não tinha esperança nenhuma, e sem Deus. Aí ele vem no verso 13: mas agora, em Cristo Jesus, olha só a obra de Jesus, agora, em Cristo Jesus, vocês que estavam longe foram aproximados. Estava longe de quem? Ele falou o que antes? Vocês estavam longe de Israel, mas agora, pelo sangue de Jesus, vocês foram aproximados. Ok? Vocês foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Verso 14, porque ele quem? Jesus é a nossa paz. Jesus trouxe paz entre judeus e gentios. Vocês têm que viver em paz, vocês têm que conviver, vocês têm que andar juntos. Ele é a nossa paz. De ambos os povos, verso 14 de Efésios capítulo 2, porque ele é a nossa paz. De ambos os povos fez um só, pelo sangue. Pelo sangue de dois povos, Jesus, o sangue de Jesus veio para unir judeus e gentios, ok? E ele derrubou o muro de separação do seu próprio corpo e desfez toda a inimizade. E aí ele vem no verso 16: e reconciliou com Deus os dois em um só
corpo. Acabou. O sangue de Jesus reconciliou, trouxe para Deus os dois corpos num só corpo. Então, o corpo de Cristo não é eu estar aqui numa igreja local, estou me reunindo no corpo. A Bíblia me diz que o corpo é gentios e judeus adorando ao mesmo Deus na mesma atmosfera. Então agora, você entendeu isso, que não estamos trazendo o judaísmo para a igreja e nem celebrando festa judaica, vamos avançar um pouquinho mais na questão das festas, ok? Celebramos na sexta-feira trombetas. Depois desse dia temos 10 dias de arrependimento, que é o Yom Kippur. Yom é dia, ok? Dia do perdão. Mas não é a questão de um perdão individual, porque Jesus já pagou o preço para perdoar os nossos pecados. Essa festa, ela trata do preparo das nações em arrependimento para o Mashiach voltar. Ok? Então vamos lá. Após trombetas, temos 10 dias de Techuvá. Techuvá é o quê? Retorno, preparo. Lembra que o profeta Oséias fala? Prepara-te, ó Israel, para se encontrar com o teu Deus. É um tempo de preparo para encontrar com o Mashiach. Ok? Voltar ao Senhor em arrependimento, alinhando nossos relacionamentos interpessoais, claro, alinhar nossos relacionamentos interpessoais e entrar em arrependimento pela nação. Que eu não tenho como entrar numa dimensão de nação se eu não estou alinhado nem com o meu irmão. Então, uma das coisas que eu preciso entender é que nesse corpo de gentios com judeus, quem faz parte aqui do povo gentio precisa estar alinhado, em harmonia, ok? Para depois a gente entrar em uma intercessão pela nação. Esses 10 dias de arrependimento é para que tenhamos uma segunda chance, para que no Yom Kippur o Eterno, Deus, possa rever o veredito sobre a nação pela qual estamos orando. Existem sentenças que vêm sobre as nações, e nós temos o chamado para ir a Deus e falar: Senhor, aplaca o teu furor, aplaca o teu juízo sobre essa nação. Esse é o nosso papel. Esses 10 dias é para que nós possamos estar intercedendo a Deus pela nação onde nós estamos. Yom Kippur é o dia da sentença, do veredito, onde o Supremo Juiz pode olhar para a terra e para cada um de nós e mudar a sentença. Ok? Então, olha só, para falar da festa das trombetas, não temos como não abordar um tema polêmico e com algumas divergências doutrinárias e teológicas, que é o quê? O reino milenar de Yeshua. Trombetas fala do arrebatamento. E esse tema, ele é complexo, porque tem vários pensamentos, várias correntes de pensadores teológicos. Então, nós não temos como falar, é isso aqui, embora tenhamos o nosso ponto de vista, ok? Mas a divergência está aqui, ó, no milênio. Se o milênio é antes da tribulação, é depois da tribulação e por aí vai. Então eu não vou falar disso hoje, mas nós temos as escolas ou os pensadores escatológicos. Temos os amilenistas, não vou falar disso hoje, vou falar em mártires, vou estar abordando isso. Nós temos o pré-milenismo,
o pré-milenismo pré-tribulacionista e nós temos a nova escola dispensacionalista. São 1, 2, 3, 4, pelo menos 4 escolas de pensadores quanto ao final dos tempos, ok? Não dá para abordar tudo num dia só. Vai dizer assim, Levítico 23, de 23 a 27, estamos falando, começando a trazer a data das festas. Falou o Senhor a Moisés dizendo, fala aos filhos de Israel dizendo, no mês 7º, que é o mês bíblico que estamos, mês de Tisrei, ok? É o 7º mês, a partir da Páscoa, quando Deus fala lá na Páscoa, esse mês vos será o princípio dos meses, esse mês vos será o primeiro mês do ano. Está em Levítico 23, verso 1 e 2, se eu não me engano. Não, é por aí. Está em Levítico 23, lá no início. Aí ele fala da Páscoa, ok? Ele vai dizendo, no mês 7º, ao primeiro do mês, foi o que fizemos sexta-feira. Tereis descanso, sonido de trombeta, santa convocação. Aí vem o verso 26. Falou mais o Senhor dizendo, mas aos 10 dias desse 7º mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação, afligirei vossas almas. Depois de trombetas, 10 dias e Yom Kippur. Ok? É o que a gente está caminhando para o dia 24 de setembro, que é o 10º dia do mês bíblico. Levítico 23, 34, que é a próxima festa. Fala aos filhos de Israel dizendo, aos 15 dias desse mês 7º será a festa dos tabernáculos. Então, dia 1, trombetas, dia 10, Yom Kippur, dia 15, tabernáculos. São 3 festas que apontam para a volta de Jesus. Ok? E isso foi profetizado, pessoal. O que Zacarias, o profeta Zacarias fala dessa festa dos tabernáculos? Eu vou ler para vocês, Zacarias 14. Zacarias 14. Vocês vão entender. O contexto que Zacarias está falando é de uma guerra. Zacarias está falando de uma guerra que vai acontecer, ok? A partir do verso 9, fala já assim, ó, Zacarias 14, verso 9. E Yahvé, o Eterno, será o rei de toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor, e o seu nome será o único nome. Então toda a terra ao redor se tornará em planície. E vai falando por aí. Ok? Depois, verso 16. Depois de todos esses eventos, depois que todos esses eventos passarem, os sobreviventes das nações, Zacarias está profetizando, que as nações vão se juntar para fazer guerra contra Jerusalém. Contra Jerusalém. Zacarias está falando, as nações vão se juntar para fazer guerra contra Jerusalém. E aí ele diz, depois de todos esses eventos, no verso 16, que todos esses eventos passarem, depois você lê em casa até o verso 15, os sobreviventes das nações que vierem lutar contra Jerusalém subirão uma vez por ano até a cidade de Jerusalém, a fim de adorar e cultuar o Senhor Todo-Poderoso como Rei e para celebrar a festa dos tabernáculos. Vai ter uma guerra. Você já sabe que guerra é essa. Está lá em Apocalipse falando isso, da batalha do Armagedon. Depois dessa guerra, os que sobreviverem das nações, Zacarias falou assim, todos eles vão ter que subir uma vez por ano para Jerusalém. Jerusalém é o quê? Fica onde? Não sabe?
vão ter que subir a Jerusalém uma vez no ano para adorar Jesus como rei e celebrar a festa dos tabernáculos. Então, o que fazemos aqui é trazer à memória que todas essas festas são um memorial para a gente lembrar o que vai acontecer. A festa também é um ensaio. A palavra moed, ela vem de moedim, no hebraico, que significa ensaio. Então nós estamos ensaiando para o encontro. Uau! Eita! Quando você quer fazer uma apresentação, vamos lá, seu filho está fazendo balé, sua filha está fazendo balé, né? Sua filha está lá numa aula de ginástica, vai ter uma apresentação. O que é convocado antes da apresentação? Do dia, do grande final. O que é convocado? Os ensaios. Ó, dia tal tem ensaio, dia tal tem ensaio, dia tal tem ensaio. Se faltar o ensaio, não se apresenta no dia da festa, sim ou não? Se faltar mais de 2 ensaios, está proibido, porque você vai estar desalinhado. É isso, é disso que a gente está falando. A cada ano que a gente celebra a festa, nós estamos ensaiando para encontrar com o Messias. É um ensaio para o grande final, para o encontro do Messias. Porque isso é para você entender que as festas apontam para a volta de Jesus. Ok? Êxodo 32:30 está falando do Yom Kippur, quando Moisés vai a Deus, sobe o monte para fazer com que Deus perdoe o pecado que eles cometeram, ok? E o dia que Moisés desceu do monte foi exatamente o dia 10 de Tishrei, que é próximo domingo. Esse dia passou a ser conhecido como dia da expiação, ou Yom Kippur, que é um dia onde, durante esses 10 dias, guarda isso, nós estamos entrando em arrependimento pela nação. E que nação? A nação que nós estamos, pessoal. Você não está vivendo aqui? Então a gente precisa ir a Deus pela nação. Você vai entender por quê. O Senhor se arrependeu do mal que disseram que havia de fazer ao seu povo. Então Moisés começou a interceder pelo povo para que o Eterno não destruísse o povo. Então Moisés começou a apresentar argumentos diante de Deus em favor do povo. Moisés se interpôs entre Deus e a nação. Yom Kippur é um tempo, guarda isso, de sermos intercessores pela nação, para que o Eterno não venha com juízo sobre a nação. Deus concedeu um dia para a expiação dos pecados da nação. Ok? Qual é o princípio dessa festa? Não é expiar o pecado do povo, é para descontaminar a terra, a nação. Yom Kippur trata dos pecados coletivos cometidos como nação diante de Deus. E o que é um pecado coletivo? É um pecado cometido sistematicamente por um povo. Isso é que é tratado no dia do perdão. Guarda isso. Uma das coisas que o diabo teme é quando uma nação se volta para Deus em arrependimento. E quem desperta a nação para esse arrependimento? A igreja. A palavra. É a gente dizer, não, meu irmão, a nação está contaminada, a nação está com problema, vamos nos arrepender pela nação, vamos aplacar o furor de Deus sobre a nação, e tem Bíblia para isso. O inimigo não quer que a igreja se mobilize em arrependimento pela nação. Guarda, pessoal, não tem a ver com salvação pessoal. Jesus já pagou o preço pelos nossos pecados, isso é inquestionável. Esse arrependimento tem a ver com a cura da terra, da nação. O mais importante em Yom Kippur é descontaminar a terra, descontaminar a nação, purificar a nação da iniquidade. O que é iniquidade?
é transgressão dos princípios de Deus. No hebraico a palavra é avon e no grego é anomia, que quer dizer sem lei, desrespeito à lei. Você lembra que lá no final, a Bíblia diz que vão chegar pessoas diante do Messias e vão falar assim: mas Senhor, eu preguei, eu expulsei demônio, eu profetizei, eu falei em outras línguas. Jesus vai falar: eu não te conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais o quê? A iniquidade. Ok? Anomia. Vocês que desrespeitaram as leis de Deus. Existem pecados que acabam fazendo parte da vida de uma nação, porque acabam se tornando pecados coletivos, e a maioria pratica. Então tem diferença: pecado, transgressão e iniquidade. O que é pecado? É errar o alvo. Eu tentei fazer o certo, tentei acertar, mas errei. Escorreguei. Dei um escorregão. Pecado. Transgressão é planejar pecar. É decidir errar o alvo. É escolher errar. Se o pecado não for tratado, vai virar uma transgressão, vai virar uma escolha, que já não é simplesmente uma ação, e sim escolher fazer algo. Pequei, né? Um exemplo, sei lá, olhei o que não tinha que olhar, o Senhor me perdoa, mas daqui a pouco, se eu não tratar isso, eu vou escolher estar olhando aquilo, é minha escolha. Minha decisão, minha vontade. Eu escolhi fazer aquilo. Se eu não tratar esse deslize, se eu não tratar esse escorregão, daqui a pouco vai fazer parte das minhas escolhas. Eu escolho isso. Okay? Decisão própria. E não são poucos que escolhem errar. Escolhem práticas e padrões de comportamentos que são contrários aos princípios de Deus. E isso contamina a nação. É tanta gente cometendo aquele mesmo tipo de pecado que a nação é afetada. Ok? É para isso que nós estamos sendo levantados. Um arrependimento pela nação. Iniquidade, no hebraico é avon, que quer dizer maldade, injustiça, perversão. Vem de avar, que significa distorcer, inclinar, uma tendência à maldade. Guarda isso. Iniquidade é o produto do pecado não confessado e reiterado, que deforma o ser integralmente e se transfere para a geração seguinte. Está escrito lá: visitarei a maldade, a iniquidade dos pais sobre os filhos. Então, quando eu tenho um pecado que já é iniquidade, estou botando em risco meu filho. Meu filho vai entrar na caça daquilo que eu estou praticando, porque eu escolhi e porque agora faço o quê? Iniquidade é o quê? Permanecer constantemente em um determinado tipo de pecado. Tem a ver com a distorção que leva o ser humano a permanecer em um certo tipo de pecado. É um pecado que passa a fazer parte do caráter de uma pessoa. Aquilo já está no caráter dele. Ele pecou, escorregou, não tratou. Aí começou a escolher fazer aquilo. Daqui a pouco aquilo já é parte dele. Ele já não consegue mais sair daquilo. Por quê? Porque não quis tratar. Só que não compromete ele. A iniquidade, o que a Bíblia diz? Visitarei a iniquidade ou a maldade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Olha o comprometimento de uma geração, de gerações, por causa de uma pessoa que não quer abrir mão daquilo que gosta de fazer. Uau! Você coloca em risco sua descendência. Você coloca em risco seus filhos. Você coloca em risco seus netos. Coloca em risco seus bisnetos. Por causa da iniquidade. Okay? Que é um pecado que faz parte do caráter. Presta atenção. Eita, olha só. Mentir
é uma coisa, ser mentido. Viver na mentira já é iniquidade. Já faz parte do caráter da pessoa. Tudo que faz tem que ficar uma mentira. Já faz parte do DNA dela. Daqui a pouco o filho começa a mentir em casa. Ah, eu vou para casa do fulaninho, mas não foi nada para casa do fulaninho, já foi fazer outra coisa. Por quê? Já está. A maldade, a iniquidade do pai está visitando o filho. Então tem coisas que eu preciso me libertar nesses 10 dias de arrependimento. É uma escolha que eu tenho. Quero me arrepender, e arrepender não é chorar. Arrepender é deixar de fazer. Chorar é emoção. Arrependimento é abrir mão. Olha aí. Chorar fala da emoção. Chorar fala de remorso. Arrependimento fala de mudança. Uau! Então eu preciso me examinar. Olha a importância de você estar celebrando uma festa dessa. Traz à consciência a necessidade de um arrependimento para livrar a minha geração futura e para limpar a nação que eu estou vivendo. Então, às vezes, a nação não me responde porque eu estou na iniquidade. A terra não vai me dar nada, muito pelo contrário, vai querer me punir. A terra, nós vamos ver isso, ok? Iniquidade é o produto do pecado não confessado. Tem pecado, irmão, você tem que confessar, tem que admitir, tem que reconhecer, sou fraco, tenho isso aqui, quero confessar meu erro, Senhor. Confessou aqui, como é que é? Eu lembrei agora aqui. Enquanto se confessar o vosso pecado, eu sou fiel e justo para perdoar os pecados e vos purificar de toda iniquidade, de toda injustiça, que iniquidade é injustiça. Ok? Não, mas é o outro que diz assim: enquanto eu calei o meu pecado, meus ossos ficaram doentes. Está lá, o salmista fala: enquanto eu calei o meu pecado, eu fiquei doente. Tem doença que nos acomete por conta de pecado. E enquanto esse pecado não é confessado, a doença está. O salmista fala isso: enquanto eu calhei o meu pecado, os meus ossos ficaram doentes. É a importância de Yom Kippur. Eu ir para um tempo de arrependimento para me limpar e limpar a nação. Me descontaminar e descontaminar a nação. Ok? Então você já viu que é iniquidade, que é pecado, iniquidade e transgressão. E qualquer que diz o nome de Cristo, a parte se dá iniquidade. Oh, Deus, eu confio em Ti, Deus, eu te amo, Deus está comigo, Deus me ajuda, Deus está fazendo. Se quer proferir o nome dele, se aparta da iniquidade. Eita! Tem momentos na nossa vida, Alex, que parece que é Deus que está fazendo, mas o diabo também abre porta para a gente pensar que está tudo bem. E aí, estou bem, as coisas estão fluindo, estou tranquilo. Vai. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Você sabe o que é viver a eternidade longe de Deus? É disso que a gente está falando aqui. A iniquidade é um pecado praticado sistematicamente, e isso afeta a nação. E esses pecados contaminam a terra, pois tais pecados são praticados dentro da nação, com o consentimento de líderes políticos e religiosos. Pecados que, cometidos sistematicamente por um povo, trazem consequências sobre a terra, sobre a nação, sobre a economia, sobre a saúde, sobre a natureza. Os pecados coletivos que afetam e contaminam a terra, guarda isso, são dois principais: idolatria e imoralidade, que são os pecados sexuais. Quando dentro de uma nação há muita liberdade para essas questões sexuais, tudo é normal, tudo vale.
tudo é aceito. Aí começa todo mundo, grande parte da população, praticar aquele tipo de pecado. A terra é contaminada. Então, Yom Kippur é para isso, para a gente ir a Deus, para descontaminar a terra, descontaminar a nação. Quando esses pecados chegam a Deus, Ele visita a terra por causa desses pecados, e a terra reage. Levítico 18, 24 e 25, olha o que Deus fala, falando para o povo dele: com nenhuma dessas coisas vos contamineis, porque com todas essas coisas se contaminaram as nações que eu expulso de diante de vós. Por isso a terra está contaminada, e eu visito a sua iniquidade, e a terra vomita, expulsa, joga para fora os seus moradores. A terra reage. Quando Deus visita a iniquidade na terra, a terra mesmo reage. A terra mesmo começa a ter reação de expulsar seus moradores. E como é que a terra reage? Todo tipo de catástrofes naturais que você conhece: terremoto, maremoto, tsunami, doenças, peste, crise econômica e por aí vai. Quanta gente sai de uma nação por causa da crise econômica? Mas já não está mais dando certo, eu preciso ir para outro lugar. Crise econômica, terremoto. Para pensar. Não estou julgando, mas pensa. Alguns países que são constantemente visitados por terremotos, se esses países não concentram uma grande carga de idolatria. Pensa. Quais os países onde os terremotos são mais frequentes? Quais os países que a tsunami devastou? Pensa, se não são países, procura saber qual é o Deus que é cultuado nesse país. Se a idolatria não está contaminando a terra e a terra reage. Isso é para a gente entender que a natureza reage. Ok? É como terremoto, maremoto, tsunami, doença, peste, crise na economia, é como a terra reage pela contaminação que sofreu. Guardai todos os meus estatutos, Deus falando, para que não vos vomite a terra. Ou seja, Deus falando, cumpre meus mandamentos, guarda o que eu estou ensinando, para que a terra não vomite vocês, para a qual eu vos levo para habitar nela. E não andeis nos costumes das nações que eu expulso diante de vós, porque fizeram todas essas coisas, e eu me cansei deles. O que Levítico está dizendo aqui foi o que aconteceu no dilúvio. A terra reagiu e expulsou seus moradores. Deus já chegou num nível tal com o ser humano que o dilúvio veio, dizimou tudo. Qual o remédio? Aí vamos lá. Isso é para você entender que a terra reage aos pecados coletivos, ok? Qual o remédio para uma terra que já está contaminada pela iniquidade, pelas transgressões, pelas ofensas a Deus e a seus princípios? Qual o remédio? Vamos lá, Jonas capítulo 3, vocês sabem disso. Nínive tinha recebido já uma palavra de sentença, de juízo. Deus falou para Jonas, vai para Nínive e prega lá. Dentro de 3 dias, Nínive será o quê? Destruída. Não foi essa a mensagem? E Jonas começou, já no final, né? Não estou falando da fuga dele, já estou com Jonas em Nínive. Jonas começou a andar. Dentro de 3 dias, Nínive será destruída. Dentro de 3 dias, Nínive será destruída. O rei daquela cidade falou, opa, peraí. Chamou toda a nação, para quê? Um arrependimento. Diz a Bíblia que até os animais foram vestidos de pano de saco, em arrependimento, para que Deus aplacasse o juízo. Ok? Houve um arrependimento coletivo. Deus não destruiu Nínive. Até os animais foram vestidos de pano de saco e cinza em arrependimento. O arrependimento levou Yahvé a mudar a sentença, o juízo que havia sobre Nínive. O arrependimento faz isso, faz Deus mudar a sentença. O arrependimento leva a Deus a aplacar o seu furor, o seu juízo. Os fatos ocorridos em Nínive nos mostram que se houver arrependimento na nação, o juízo já estabelecido pode ser evitado.
Essa é a mensagem de Yom Kippur, o arrependimento nacional removendo o juízo. Yom Kippur é um memorial, traz à memória que o arrependimento faz com que Yahvé mude seus decretos de juízo sobre uma nação. Yom Kippur é arrependimento por pecados coletivos para descontaminar a terra, a nação, e nos colocarmos diante de Yahvé e interceder junto a Ele para que tenha misericórdia da nação e não venha juízo sobre a terra. A iniquidade do ser humano gera uma contaminação da terra e a reação da terra, da natureza, mostra que a terra foi afetada pelo pecado. Vamos nos colocar como representante da nação diante de Deus. Essa é a proposta. Estamos nos colocando como representantes da nação diante de Deus. Vamos nos colocar na posição de intercessores perante Deus pela nação que estamos vivendo. Nós temos o direito legal porque vivemos aqui. Os pecados da nação nos atingem. Se tem terremoto, vai atingir a gente. Se as estações climáticas se mostram instáveis, atinge a gente. Descontroladas também. Se a natureza começa a ser mexida, se a economia é mexida, tudo isso nos afeta e nos atinge. Nós temos poder de representatividade, da mesma maneira que Moisés e Abraão se colocaram diante do Senhor. Lembra de Abraão aqui? Deus falando que ia destruir Sodoma e Gomorra? E aí Abraão fala: Senhor, se tiver... Só mais essa vez eu falo, já na última vez. Porventura, se acham ali 10, Deus fala: não destruirei por amor dos 10. Deus estava disposto a destruir Sodoma e Gomorra. Abraão começou a apresentar um argumento diante de Deus, porque Abraão sabia que o justo pode santificar a terra. A presença do justo pode santificar a nação onde ele está. O justo pode impedir que a ira de Deus venha, que Deus desça com juízo e arrebente com tudo. A presença do justo pode santificar a nação e mudar aquilo que vem afetando a nação como juízo, até mesmo a natureza. Paulo nos mostra que a própria natureza tem uma expectativa a nosso respeito. Romanos 8, 19 a 22. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos. Guarda isso. Os justos se posicionando, se santificando, se colocando como intercessores pela terra, pela nação, podem afetar o destino dessa nação. E a chave para nós está aqui, 2 Crônicas 7, 13, 14 e 15. Deus falando no verso 13: quando eu fechar o céu e não deixar que chova, ou ordenar os gafanhotos que destruam as colheitas, ou mandar uma peste atacar o povo. Então, o cenário aqui é de crise econômica e crise da saúde. Mas o próprio Deus dá a chave para essa crise. Vamos lá? Então, se o meu povo, que pertence somente a mim, se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de novo. Olha aí, nova tradução da linguagem de hoje. Se arrepender, abandonar pecado, orar, Deus ouve, perdoa e o país começa a progredir de novo. E aí diz no verso 15: escutarei com atenção as orações que forem feitas neste tempo. Então, as ações que promovem a cura de uma nação: arrepender, abandonar pecado e orar. Não adianta orar sem abandonar pecado. Não adianta orar sem arrepender. Eu preciso me arrepender. E o que é arrepender? Não voltar a cometer aquele pecado. Aí eu posso orar, e aí Deus vai me ouvir. Eu oro, parece que Deus esqueceu de mim, Deus me abandonou. Se o meu povo se arrepender, abandonar seus pecados e orar, eu vou ouvir. Após executar essas ações, que é arrependimento, abandonar pecado e orar,
E Yahvé diz que vai ouvir com atenção as orações feitas no templo. Então, 3 ações minhas e suas, para que a nação seja descontaminada, para que a minha vida seja purificada, eu me livrar de pecados que já fazem parte do caráter, coisas que parece que não me deixam, é o que? Arrependimento. Depois do arrependimento, uma atitude pessoal, abandonar aquele pecado. Não quero saber mais disso. Não faço mais isso. Não volto a repetir isso. E aí eu oro e ele vai me atender. Eu não queria que você pudesse pensar, fazer uma introspecção, uma reflexão da sua vida nesse tempo. Que o que você está precisando deixar, do que você e eu estamos precisando nos arrepender, para a gente poder entrar em oração. Então, esses 10 dias, a gente vai fazer essa introspecção. E eu que por falar disso, no arrependimento para curar a nação, mas antes eu preciso também ser curado. Do que eu e você estamos precisando ser curados. A ceia que nós vamos internalizar hoje vai estar com essa comunicação, com essa intenção, trazer cura, me dá capacidade para vencer aquilo que eu ainda não consigo vencer, para me dar vontade e determinação de deixar aquilo que eu ainda não consigo deixar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se arrepender e abandonar os seus pecados e orar, eu ouvirei dos céus. Esse é o princípio de Yom Kippur: arrependimento, abandono de pecado e oração. Mas eu já sou salvo, sim. Já aceitei Jesus, sim. Não se trata disso, de sua salvação. Ele está tratando de uma purificação, de uma limpeza. Então eu te encorajo nesse tempo a pensar, né? Já que a gente teve